Ângela se organiza para sair enquanto Álvaro assume os cuidados com o bebê, garantindo que ela não precisa se preocupar. Álvaro explica a Ângela que o beijo foi um equívoco, justificando que interpretou a situação de forma errada, pois por um instante acreditou que ela também desejava aquilo. Agora ele percebe claramente que Ângela não sente mais nada por ele e a tranquiliza, assegurando que ela pode confiar nele. Além disso, Álvaro comenta que com a morte de Geraldo e a questão das ações, as coisas podem se tornar complicadas, mas reafirma que Ângela pode contar com ele para qualquer situação. Ela agradece e sai. Álvaro confidencia a Josué que Ângela logo entenderá que eles são sua única e verdadeira família. Ao telefone, Leonardo informa Garcia que recebeu a agenda com os contatos do inspetor Benjamin e de imediato inicia a busca por Úrsula sem sucesso. Félix questiona Valdomiro se tudo está organizado para a noite e destaca que nada pode dar errado, pois o plano precisa ser impactante. Valdomiro assegura a Félix que não há motivo para preocupação. Estrelinha e Guigo se divertem no pátio da vila, quando o vizinho que ofendeu Estrelinha se aproxima. Ed, atento do andar superior, pergunta se está tudo certo. O vizinho se desculpa especialmente com Estrelinha por ter sido tão grosseiro. Guigo corrige, dizendo que ele foi bruto. Ed repreende Guigo, mas ele lembra que foi Ed quem usou essa palavra. O vizinho esclarece que compreendeu que o HIV não é transmitido da forma que imaginava. Ed pergunta a Estrelinha se eles podem dar outra chance ao vizinho e ela responde que sim, pois já o perdoou. Guigo também o desculpa, mas alerta para que ele não ultrapasse os limites novamente. O homem promete que não fará isso e sugere que todos se tornem amigos, cumprimentando cada um. Ângela chega ao escritório de Leonardo e pergunta se ele a chamou. Leonardo pede que Ângela distraia sua mãe e a afaste do escritório por alguns minutos. Ângela questiona o motivo e Leonardo explica que precisa encontrar algo no escritório de Mirtes e depois dará mais detalhes. Ângela concorda e quer saber o que precisa fazer. Leonardo pergunta se Ed está no hospital e Ângela informa que ele está prestes a chegar. Clara encontra Álvaro brincando com Josué e questiona se ele também brincava com ela dessa maneira. Álvaro, de maneira leve, responde que não, pois Clarinha era muito chorona. Clara pergunta o que ele sentiu quando ela nasceu. Álvaro responde que foi uma situação estranha, já que estava confuso e não sabia como agir, pois precisava se comportar como seu irmão. Clara pergunta se isso significa que ele não a amava. Álvaro pede que ela nunca mais pense isso, pois ele a amou desde o primeiro instante em que soube da sua existência. Ele lembra que um dia em que Clara, ainda bebê, não parava de chorar e ele estava sozinho em casa com ela. Pela primeira vez, ele a segurou nos braços e, enquanto ela quase dormia, sussurrou que era seu pai e que sempre cuidaria dela. Emocionada, Clara diz que ama o pai e ele retribui o sentimento. Ed e Ângela chegam ao escritório de Mirtes e inventam uma história sobre um amigo interessado em fazer uma doação, mas que quer conhecê-la pessoalmente. Porém, ele tem receio de hospitais e só consegue ir até o saguão. Mirtes sugere que Ângela atenda ao amigo, sem entender por que ele insiste em falar diretamente com ela. Ângela explica que ele faz questão de ver Mirtes. Mirtes concorda em ir até a recepção do hospital e pergunta onde está o sujeito. Ed sugere que ele pode estar do lado de fora e finge que vai chamá-lo. Enquanto Mirtes se distrai, Leonardo aproveita o momento para entrar no escritório dela. Seguindo orientações pelo telefone, ele consegue acessar o celular de Mirtes. Ed finge estar em contato com o amigo e avisa a Mirtes que ele vai chegar em alguns minutos. Mirtes pede o telefone para falar com o cara, mas Ed finge encerrar a ligação, explicando que ele é muito tímido, mas deseja conhecê-la pessoalmente. Ed continua elogiando Mirtes para mantê-la ocupada. Impaciente, ela pergunta se o amigo vai aparecer ou não. Ângela tenta tranquilizá-la, dizendo que a pessoa acabou de receber uma herança e que vai doar uma parte significativa. Curiosa, Mirtes pergunta de quanto estão falando. Ângela e Ed afirmam que são milhões, o que deixa Mirtes empolgada. Nesse meio tempo, Leonardo coleta todas as informações necessárias do celular de Mirtes e, ao sair, sinaliza discretamente para Ed e Ângela.
Ed disfarça, mencionando que o amigo mandou uma mensagem dizendo que não poderá comparecer e sugere remarcar o encontro em um bar. Ele começa a falar sobre o bar, descrevendo-o como um lugar da moda, com coquetéis excelentes. Irritada, Mirtes avisa que da próxima vez, Ed e Angela devem garantir que a pessoa realmente compareça para não perder tempo. Assim que Mirtes se afasta, Ed comenta com Angela que mais uma situação dessas vai acabar prejudicando seus níveis de açúcar. Angela agradece a Ed e se desculpa por envolvê-lo na situação. Na vila, Abel entrega um envelope a Pablo. Pablo se surpreende ao encontrar a chave do carro de Geraldo junto com uma carta. Na carta, Geraldo diz que Pablo foi um empregado fiel, mas que o considera como um filho. Como nada se leva desta vida, ele quer que Pablo fique com algo que foi muito especial para ele, seu carro, para que possa dar início ao negócio que sempre sonhou. Geraldo sugere que Pablo e Abel comecem uma frota, confiando que será o começo de um empreendimento próspero. Ed explica a Dário que não teve tempo de solicitar um emprego a Geraldo, mas está com urgência em obter um salário fixo. Dário revela que imaginava que Ed tivesse recursos suficientes para pagar a faculdade. Ed esclarece que não é o caso e que ele precisa de segurança financeira para proporcionar um lar para Estrelinha e poder adotá-la. Dário fica surpreso com o fato de Ed querer adotar a menina. Nesse momento, Nélida chega trazendo Guigo e Estrelinha. Guigo mostra com satisfação a Ed os pirulitos que ganhou enquanto Estrelinha tomava injeções. Irritada, ela ameaça pedir para Nélida aplicar os inseticidas em Guigo da próxima vez. Dário oferece mais pirulitos para as crianças. Ele pergunta a Estrelinha se ela gostaria de morar com Ed. Ela responde afirmativamente, dizendo que Ed é o melhor pai postiço do mundo, mas que ouviu dizer que o processo é complicado, pois há muitos requisitos. Dário comenta que, para começar, Ed precisaria de um bom plano de carreira no hospital. Todos riem de uma piada feita por Guigo. Enquanto isso, Angela recebe Isaac em sua casa, fingindo ser um doador da fundação. Ela questiona por que eles não poderiam ter a conversa no hospital. Isaac explica que deseja fazer a doação de forma totalmente anônima. Além disso, ele precisa sair em breve para Cuernavaca e este seria o caminho mais prático. Isaac informa que pretende fazer uma doação significativa para a fundação em dinheiro. Surpresa, Angela menciona que pensava que ele faria um depósito bancário. Isaac explica que não poderá ir ao banco e sugere que, por hora, Angela guarde o dinheiro em casa, aconselhando a não usar transporte público com uma quantia tão alta. Angela concorda e começa a preencher o recibo. Mirtes pede a Nancy que viaje até Real do Mar para acompanhar uma equipe de funcionários da saúde que vai inspecionar o terreno adquirido pelo governo onde será construída a clínica. Ela explica que precisam verificar alguns detalhes legais do local e que gostaria que Nancy se encarregasse pessoalmente, como Geraldo gostaria. Nancy concorda e sugere que, como essa é a primeira viagem pela fundação, seria bom que Mirtes ou Angela acompanhassem. Mirtes explica que Angela não pode, pois está cuidando do bebê e tem uma prova. Quanto a ela, está ocupada resolvendo assuntos do hospital com Samantha. Nancy diz estar feliz em contribuir para um projeto tão relevante para Angela e Geraldo. Mirtes informa que enviará as passagens por e-mail e que Nancy partirá ainda hoje no voo noturno. Assim que Nancy sai, Mirtes telefona para Samantha, informando que já mandou a advogada embora e que a tola está a caminho de Real do Mar. Ela afirma que essa mulher não conseguirá atrapalhar seus planos. Enquanto isso, Angela está muito animada com a possibilidade de concretizar seu sonho de construir a clínica. Ela guarda o dinheiro e os recibos na gaveta, trancando-os. Samantha convoca os acionistas para uma reunião destinada a destituir Dário da direção do hospital. Antes, ela propõe que votem para anular a doação de ações que seu pai fez para dela, Ângela Josué Gutierrez, e as duas fundações, alegando que essa doação é ilegal. Os acionistas apoiam Samantha e a decisão de Geraldo é revertida. Em seguida, Samantha sugere que comecem a votação para nomeá-la como a nova diretora-geral do hospital. Martin interrompe, dizendo que a votação não é necessária, pois Samantha já tem o apoio deles, deixando Dário sem reação. No meio da noite, Angela acorda com uma barulheira na vila. Angustiada, percebe que Álvaro sumiu.
um vizinho se aproxima para avisá-la de que estão sendo despejados e que Álvaro está lá fora discutindo com um policial. Ele recomenda que ela fique em casa com o bebê. Leonardo finalmente consegue contato com Úrsula e se identifica. Úrsula pergunta se ele é o filho de Mirtes e Leonardo, surpreso, quer saber se ela o conhece. Úrsula responde que não o conhece pessoalmente, mas sabe quem é sua mãe e, mais ainda, conhece o passado dela. Leonardo pergunta se Úrsula possuía uma carta sobre esse passado e ela confirma que tinha, mas a vendeu. Ele então questiona se ela guardou uma cópia ou pode revelar o conteúdo, oferecendo-se para pagar, pois precisa saber o que estava escrito. Enquanto isso, Ângela acomoda o bebê e em seguida decide ligar para a polícia. Valdomiro, no entanto, chega e toma o celular dela, exigindo que todos saiam da casa. Ângela exige o celular de volta, acusando-o de roubo e recusa-se a sair. Valdomiro a agarra de forma brusca e começa a arrastá-la para fora, pedindo que alguém pegue o bebê. Ele a solta e ordena que ela vá embora com o filho, antes que ele se arrependa. Ângela, acompanhada por Josué, sai prometendo que vai denunciá-los. Valdomiro liga para Félix e informa que tudo está saindo conforme o planejado. Félix responde que pagou bem para garantir que a polícia não intervenha e pede que saiam o quanto antes. Com ironia, Félix comenta que adoraria ver a reação de Luz naquele momento. Enquanto isso, Luz enfrenta um suposto policial com uma vassoura, afirmando que ele não é da polícia. O homem, contudo, mostra seu distintivo, arranca a vassoura de suas mãos e puxa Guigo com violência. Luz reage atacando o falso policial para defender Guigo, mas é expulsa da casa junto com as crianças. Dário considera que a assembleia é inválida, argumentando que a representante ilegítima não está presente e que não há votos suficientes para tomar decisões. Samantha rebate, afirmando que o hospital está sem direção, mas que o demitirá assim que possível. Ela também esclarece que tem documentos assinados pelos conselheiros ausentes, o que legitima a Assembleia e pede que Dário saia ou chamará a segurança. Indignado, Dário questiona como os acionistas podem permitir tal abuso, considerando isso uma traição à memória do homem que os ajudou a alcançar o sucesso. Samantha, já com o telefone em mãos, ameaça chamar a segurança, mas Dário a interrompe, afirmando que isso não será necessário e a avisa para não pensar que ele vai aceitar essa situação passivamente. Samantha então informa aos acionistas que o próximo item na pauta é a destituição de Leonardo do cargo de diretor da fundação. Em frente à vila, Luz e Pablo informam Ângela que Abel foi preso após discutir com um policial e Álvaro foi detido por tentar subornar outro. Ângela afirma que precisam encontrar Nancy o quanto antes. Guigo pergunta se Ed quer que ele e Estrelinha consigam algo para ele. Ed responde que é melhor que ambos fiquem ao seu lado. Ângela, preocupada, questiona se todos estão bem e se alguém tem um celular. Estrelinha prontamente oferece um telefone, explicando que pegou de um dos ladrões. Surpresa, Ângela pergunta como ela conseguiu aquilo e Estrelinha conta que na rua se aprende algumas técnicas. Confusa, Ângela repreende, pedindo que nunca mais faça algo assim, apesar de agora ter agido corretamente. Estrelinha então sugere que Ângela pegue o celular primeiro e a repreenda depois. Ângela tenta sem sucesso entrar em contato com Nancy e, diante da situação, começa a ajudar os vizinhos. Enquanto isso, Luz continua suas tentativas de ligar para Nancy. Martim informa Samantha que eles não concordam em destituir Leonardo da fundação, ressaltando que essa decisão deve ser tomada em uma assembleia específica. Samantha, impaciente, pergunta se eles estão recusando a cumprir essa exigência. Martim lembra que já cederam em vários pontos, mas retirar Leonardo do cargo desestabilizaria a fundação. Com os braços cruzados, Samantha enfatiza que ninguém se sentiu desestabilizado quando ela ofereceu mais ações e exige que considerem sua proposta, pois quer Leonardo fora da fundação.